Boa tarde, irmãos. Mais um vídeo. Uma alegria muito grande poder estar gravando mais esse vídeo para a gente compartilhar conhecimentos. Nesse vídeo eu vou falar sobre auto-perdão e a lei universal. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque foi uma ficha que caiu e, como todas as fichas que vão caindo, a gente imediatamente pensa nos irmãos, pensa em dividir, pensa em ouvir a opinião de todos. Então vamos começar dizendo o seguinte: a nossa vida, nessa existência aqui, nessa fração das vidas, né, nessa existência atual, como que funciona na verdade? Vamos fazer um paralelo com uma sala de aula, com uma série qualquer do ensino fundamental. Então, qual que é a ideia do professor a respeito do aluno? Ele quer que o aluno aprenda para que o aluno progrida, passe de uma série para outra, avance. Então, não há na mente do professor outra ideia a não ser o aprendizado do aluno. Então, digamos que nós estamos numa série e você tem uma matéria, por exemplo, vamos citar português, e você não se dá bem nessa matéria, você está com alguns problemas. O que o professor faz? Ele analisa isso através da sua avaliação, da sua prova. Então você faz uma prova, ele vai, olha, corrige e vê a nota lá. Você tirou uma nota média, um C, vamos dizer. O que ele faz? Ele olha os seus erros, isso é para acontecer normalmente, né? Ele olhar os seus erros, chegar e tentar corrigir dentro do perfil de cada aluno. Então um aluno X teve X problemas na matéria de português, e ele detectou isso através da avaliação. O que o professor vai fazer? Ele vai te colocar de castigo? Ele vai te punir? Não. Ele apenas vai rever tudo aquilo onde você errou. Ele vai procurar que você acerte numa próxima avaliação. Então ele vai reforçar a matéria nos aspectos em que você foi mal. Mesma coisa é com a vida. Nós estamos aqui para agregar conhecimento e crescermos. Nós não estamos aqui de forma alguma para ser punidos, para sofrer ou para ter algum tipo de punição. Não, nós estamos aqui simplesmente para agregar informação, crescer e exponenciar. O que é exponenciar? É evoluir, expandir. Só que tem uma coisa que nos atrapalha muito na questão do crescimento. É o perdão e o auto-perdão. Porque nós não entendemos ainda como funciona a lei universal do todo ou de Deus na questão do perdão e do auto-perdão. E é por isso que nós não evoluímos e ficamos patinando. Nós temos no nosso sistema de crença uma forma errada de analisar a questão do perdão. E, consequentemente, do auto-perdão. Em primeira circunstância, em primeira instância, nós temos que aprender a nos perdoar. Porque se nós não aprendemos a perdoar a nós mesmos, nós não vamos conseguir perdoar ninguém. Porque quem perdoa é o nosso sistema de crenças. E na verdade não tem que ser ele. Na verdade tem que ser a nossa consciência. O que é perdoar? É eliminar qualquer problema que você tenha com alguma coisa que tenha acontecido. A, B, C ou D. Vamos trazer para a nossa linguagem. Você cometeu um erro, você enganou uma pessoa. E aí o que acontece? Qual é a vantagem que o sistema do todo, o sistema do cordeiro, teria em você ser punido? Nenhuma. O que o todo quer, o que o sistema do todo quer, é que você cresça, que você retire toda a informação através de um erro e transcenda isso. Então não há necessidade de você ser punido. Quem se pune
Somos nós mesmos que nos punimos. Então, por exemplo, você, continuando no exemplo do que você enganou o seu amigo. Qual é o primeiro passo para você conseguir transcender essa situação? A primeira coisa, você tem que reconhecer. Poxa, eu errei. Eu não deveria ter mentido. Esse é o primeiro passo, o reconhecimento. Porque se você não reconhecer, não adianta nada. Não adianta você querer falar, eu me perdoo. Mas se você não reconhece que errou. Então não, primeiro passo, reconheci que errei. O segundo passo, e que é muito importante, depois que você reconheceu que errou, qual é a sua próxima atitude? Dentro do seu subconsciente, você tem que ter a ideia, eu errei e não faria mais. Se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu faria diferente. Quando você pensa assim, o que você fez? Você transcendeu. Agora, se você ficar patinando no erro e não se auto-perdoar, você não entendeu como funcionam as coisas. Então vamos na sequência. Você errou, reconheceu. Segundo, errei, não faria de novo. Não faria de novo. Você se arrepende. Isso é arrepender-se profundamente. Quando você pensa no seu subconsciente, eu não faria de novo porque é errado. E o terceiro é você passar essa verdade adiante. Porque vai ser colocado uma situação na sua vida para você ter essa opção de errar ou não. Então você não vai errar. Você não fará de novo, porque você se arrependeu, você reconheceu o erro e você aprendeu com isso. Esse é o ideal do todo. Que nós aprendamos com os erros e não façamos mais e passamos essa mensagem adiante. Então, errei, reconheci, não faria mais, passei isso adiante. Está resolvido. Aí você se auto-perdoa. Por quê? O que acontece conosco nesse caso? Nós reconhecemos o erro, nos arrependemos, mas o nosso sistema de crenças começa a querer uma punição. É o nosso sistema de crenças que pede uma punição. Não existe essa punição no sistema do todo. Mas nós... Não, eu errei. Eu tenho um sistema de crenças antigo, então eu errei, eu tenho que ser punido. E você começa a colapsar essa punição. E você pode somatizar uma doença, ou um acidente, ou uma perda, mas foi você, não foi o sistema do todo, porque não há vantagem nenhuma para o todo em você ser punido. Como um professor, o que ele quer? Que você aprenda e passe adiante. Aí, voltando à comparação com a escola. Você fez a prova, foi mal, o professor foi lá, deu um reforço para você na matéria, você se deu bem, passou de ano. O que acontece na próxima série? Logo nos primeiros meses. Você faz uma revisão dessa matéria. Para quê? Para que você possa ter a sequência da matéria, que com certeza é um pouco mais difícil. Mas você já ultrapassou aquela fase. O professor foi lá, deu um reforço, você aprendeu, se deu bem, passou de ano. No outro ano você vai ter um reforço e vai continuar a sua caminhada. O reforço é uma punição? É um castigo? Não, simplesmente eles vão fazer no começo do ano uma forma de você relembrar a matéria, de você colocar em prática o que você aprendeu para ver se você está apto a continuar. Se você não tiver apto, você aprende mais um pouquinho. Professor, está com alguma dúvida, pergunta, porque nós vamos mudar de matéria. Aí você conseguiu? Ótimo. Você vai aprender uma matéria mais avançada. Assim é com a vida. Você passou por um problema, teve dificuldades, mas você foi lá,
reconheceu o erro, você reconheceu que aquilo estava errado, entendeu que não há a punição, não vai fazer novamente. Isso se incorpora no seu sistema de crenças. Aquela coisa já está ultrapassada. Provavelmente aquela situação não vai mais aparecer na sua vida porque você já aprendeu. Aí, numa próxima existência, por que você vai pagar por aquilo? E também, se você evoluiu, não há o que resgatar. Como algumas doutrinas ensinam. Precisa resgatar. Talvez a palavra exata não seja o resgate. Porque a nossa linguagem, como eu sempre digo, tanto a escrita quanto a falada, ela é muito pobre. Então talvez a palavra correta não seja resgate. Você vai passar numa próxima existência por essa situação, porque você vai exercitar, porque você tem que passar adiante. Então, numa próxima existência, vamos dizer que essa mesma situação vai ser colocada novamente na sua vida. Você já aprendeu. Você vai trabalhar da forma correta. Você vai fazer o que é correto. E aí, você transcendeu. Qual é a sua função? Passar essa verdade adiante. O que você aprendeu nas outras vidas, ou com suas experiências, você vai passar isso adiante. O que você passa a ser então? Quando você transcende inúmeras situações, você passa a ser como se você tivesse terminado o ensino médio. O que você vai passar a ser agora? Uma espécie de estagiário. Você não vai ser mais aluno. Você vai começar a gradualmente colocar em prática o que você aprendeu nas suas vidas passadas e nessa atual última. Porque se você transcendeu inúmeras situações, você concorda que você não está mais no mesmo patamar de alguém que está atrasado na sua evolução? O que você vai fazer? Você vai começar a servir como um exemplo. É uma forma de estagiar na vida. Você vai começar a servir como exemplo para os outros irmãos. Se você vai fazendo tudo isso de forma correta, vai passando, vai falando, vai ensinando, vai praticando o amor, que a nossa matéria é o amor. Qual é o próximo passo? É se tornar um avatar. Se tornar um avatar para aí sim trabalhar efetivamente na expansão da consciência do planeta. Então vocês repararam que isso é um processo da mesma forma que numa escola. Quando você termina a faculdade ou quando você está nos últimos anos, você começa a estagiar para ver se você assimilou os conhecimentos e já está apto a trabalhar. E também para que os outros profissionais da área te respeitem. Olha, ele já estagiou, então ele pode assinar esse projeto, ou ele pode fazer essa cirurgia, ou ele pode ensinar essa matéria. A vida é assim. Somos nós que colocamos as dificuldades, as doenças, as enfermidades, as limitações ou as punições através da nossa mente, através do subconsciente. Porque nós temos um sistema de crenças que diz que nós temos que ser punidos. E esse sistema de crenças vai contra a ideia do todo. A ideia do todo não é punir ninguém. Ele colocou um sistema perfeito à nossa disposição. Aprendizagem, disseminação e trabalho efetivo. Então, desde que nós encarnamos pela primeira vez, viemos crescendo, agregando informação, agregando informação. Chegou no estágio em que existem certas coisas que nós já transcendemos. Por exemplo, quem de nós sai matando as pessoas pela rua? Ou sai roubando tudo que nós vemos pela rua? Ou fazendo inúmeras coisas que para nós
São coisas primárias. Nós não fazemos. Por quê? Porque nós já aprendemos em outras vidas. Se você tem alguma dúvida disso, eu tenho certeza que nenhum serial killer consegue acompanhar os nossos estudos. Por quê? Porque ele está atrasado. Nenhum pedófilo. Não estou discriminando, estou apenas citando como exemplo de pessoas que ainda têm muitas lições que aprender. Por essas lições nós já passamos. E hoje para nós as lições são mais complexas, porque nós somos alunos que estão numa série mais avançada. Isso não é glória para ninguém, simplesmente é um fato. Se nós estamos aqui hoje estudando mecânica quântica, é porque nós já transcendemos alguns passos. E nós estamos num estágio evolutivo consideravelmente, podemos dizer que até bom. Porque olha o planeta em que nós moramos. Aliás, olha o país em que nós vivemos. Um país que não tem vulcões, não tem terremotos, não tem tsunamis, não tem uma fome como poderia dizer na África, por exemplo. Nós não vivemos sob ameaça de terremotos como no Japão acontece muito, vulcões, e nós vivemos num país miscigenado, nós vivemos num país alegre, nós vivemos num país, num clima que você pode escolher. Se você quiser passar frio, você vai para o Rio Grande do Sul. Se quiser viver num clima quente, você vai lá para Natal, Ceará, Pernambuco. Aqui você pode plantar no seu quintal verduras, frutas, leguminosas, enfim. Então nós não estamos no Brasil por acaso. Eu acredito que foi nos dado totais condições de vida para que nós foquemos as nossas atenções nos estudos, no crescimento, na evolução. Então hoje, se nós estamos aqui, com certeza nós estamos num estágio muito bom. Se nós estamos estudando mecânica quântica, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vem vindo nessa crescente. Então agora, o que está atrapalhando? Por que as pessoas ainda não conseguem colapsar algumas coisas? Porque o sistema de crenças ainda está num paradigma antigo, que é essa da punição, do jardim do Éden. Então, não tenho dúvida nenhuma. Qual é a nossa missão? É começarmos a passar essa verdade. Começarmos a passar essa informação. Não ter medo. Não buscar autoaceitação. Eu não divulgo a espiritualidade porque, o que vão falar de mim? O que importa é que as pessoas vão falar de você. Elas vão falar de qualquer jeito. É como uma festa de casamento. Ninguém sai falando bem, é só vocês verem, darem uma olhada, desculpe pelo ver, vocês darem uma olhada nos casamentos de celebridades. Estão sempre falando. Lá tem tudo, tem champanhe, tem lembranças caríssimas, fotos em revistas, e estão sempre falando mal. Então eles vão falar de você, você divulga mecânica quântica ou não. Então essa é a nossa missão. Nós estamos a um passo de sermos os agentes transformadores, os agentes multiplicadores. Está tudo à nossa frente. Então, essa mensagem foi passada por isso. Vamos nos auto-perdoar. Por quê? Se você tem alguma coisa que te incomoda, que te passa uma sensação negativa, ou alguma coisa que você fez no passado, ou que você falou, e que fica sendo recorrente na sua mente, está errado. Então você tem que analisar essa situação. Por que está acontecendo isso? Por que esse fato fica sendo recorrente na minha mente? Então você tem que se auto-perdoar. Para depois você perdoar as pessoas. O primeiro passo para compreender o perdão é se auto-perdoar. Vá ao espelho. Perdoe todas as pessoas que passaram pela sua vida nessa e em todas as suas existências. Perdoe a si mesmo. Compreenda que não estamos aqui para sermos punidos, para aprendermos, para reconhecermos, para não fazermos mais e para passarmos a verdade. Que nós temos que ver
a nossa existência como uma sequência e não simplesmente como essa fatiazinha de 70, 80 anos nesse momento, nesse planeta. Faça isso, irmão. Eu tenho certeza que você verá as diferenças.